Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência nas nossas discussões com um novo tópico e, assim, um dos tópicos fundamentais para a gente falar em biossegurança, que é contaminação. Então, muita gente acha que contaminação é uma coisa só existe um tipo de contaminação, são as mesmas regras para a gente evitar aquele tipo de contaminação. Na verdade, não. Nós temos três grandes tipos de contaminação. Elas se dão por ações diferentes e as condutas para evitar têm que ser diferentes por conta disso, tá? Mas a primeira coisa que eu pergunto é assim, gente, o que que é contaminação? Tem uma definição que é by Dani, que assim, para mim, ela resume tudo o que é contaminação. Contaminação é algo que está ali, mas não deveria estar. Dá risada mesmo, ri mesmo, mas é verdade. Independente de qual tipo de contaminação, o fato é, um produto contaminado, esse produto tem alguma coisa ali que não era para ter. Uma pessoa contaminada tem alguma coisa ali que tá na pessoa que não era para estar. As mãos contaminadas tem alguma coisa nas mãos que não era para estar ali. Resumindo, é isso. Aí, qual é que é a diferença? A gente saber qual é o tipo de contaminação, certo? Mas resumindo, contaminação é algo que está ali, mas não deveria estar. Bom, nós temos três grandes tipos de contaminação. A primeira delas, e a que vocês mais vão ouvir falar na vida, se estiverem na área da saúde e principalmente na área da farmácia, é contaminação cruzada. A contaminação cruzada, quem tiver em indústria vai ouvir, quem tiver em laboratório vai ouvir, quem tiver em pesquisa vai ouvir, em controle de qualidade vai ouvir, manipulação vai ouvir. Porque a contaminação cruzada é uma das mais presentes, enfim, assim, em geral nas áreas. O que é uma contaminação cruzada? A maioria dos produtos, eles acabam tendo uma cara muito parecida. Pó branco e fino, líquido incolor. Como é que eu vou saber o que é cada coisa? Primeiro, que eu exijo muito de vocês a atenção em leitura de rótulos, tá? Vou surtar a cabeça de vocês com leitura de rótulos, lote, validade, fabricante e a troca desse material. Então, por exemplo, eu vou utilizar um pó, eu tiro ele da embalagem do fornecedor e vou colocar ele num becker. A partir de agora, esse becker tem que estar etiquetado. A diferença entre um ácido concentrado e água, visualmente, ela não existe. Ela existe no cheiro, nas propriedades, obviamente. Mas assim, dois beckers, um com água, um com álcool ou com ácido sulfúrico, ele é visualmente a mesma coisa. Então, eu vou surtar a cabeça de vocês com leitura de rótulos e com etiquetagem de todos os materiais, justamente para a gente não trocar. Isso é a contaminação cruzada. É quando eu troco um pó um pó para outro pó ou um líquido para outro líquido. E assim, como é que eu troco? Eu troco se eu trocar realmente a matéria-prima, porque assim, rótulos parecidos, embalagens parecidas, isso é comum em hospital. A gente discutiu tantas barreiras de proteção, porque tem embalagens que são muito parecidas, os nomes parecidos. Então, o primeiro motivo de eu ter uma contaminação cruzada é quando eu troco os produtos. O outro grande motivo, e talvez o maior motivo deles, não seja através da troca, mas através das ações incorretas que fazem com que um pó de uma manipulação se deposite ou caia em um pó em outra manipulação. A gente carrega um pó de uma manipulação para outra. Agora, como que eu faço isso, né? Contaminação cruzada. O produto foi contaminado por outro produto que não deveria fazer parte daquela formulação. Então, por algum motivo, um pó se depositou em uma outra formulação. Isso é contaminação cruzada. Aquele pó que tá ali não devia estar, ele não faz parte da fórmula.
E às vezes ele vai intoxicar e ele está contaminando, tá? O nosso grande exemplo de levar pó de um lugar para o outro, aqui ó, tem um exemplo, 2 pós brancos e finos. A tonalidade do branco que é um pouco diferente, mas a hora que você vê só o pó, né? O nosso grande fator aí de contaminação cruzada, pensando numa farmácia de manipulação, é o encapsulador. Esse equipamento que vocês estão vendo aí, ele é um encapsulador. A gente coloca as cápsulas dentro de cada buraquinho, abre cada cápsula, trava as tampas, coloca o pó que foi manipulado e a gente vai espalhando, espatulando o pó dentro das cápsulas. Depois a gente fecha a cápsula e tá pronta a nossa forma. Resumindo. Só que você concorda comigo que se eu espalhei o pó nesse encapsulador, esse pó de uma formulação que eu acabei de fazer impregnou no encapsulador. E aí vai o bonito do manipulador e usa o mesmo encapsulador para fazer a outra fórmula. Gente, é fato, o pó de uma vai grudar no pó da outra. E isso é fonte de contaminação. Se fosse na indústria, a sala inteira de manipulação, ela tem que ser higienizada, ela tem todo um POP, às vezes a sala para meio período só para limpeza e higienização da sala, para garantir, porque pensa comigo, aqui numa farmácia de manipulação a gente tem um encapsulador, um aparelho desse tamanho. E numa indústria que a gente faz lote de 5.000 unidades, você precisa fazer um senhor POP de higienização de ambientes, né? Então, primeiro motivo é higienizar o encapsulador a cada manipulação. Não adianta passar pincel, porque eu vejo muita farmácia fazer isso, passar o pincel como se estivesse tirando todo o pó. Gente, é pedir para ser enganado. Tipo, é no mínimo falta de ética, é no mínimo inocência, porque não vai desinfectar, né? Não vai tirar todo aquele pó para evitar essa contaminação. Vidrarias mal higienizadas. Aí você pega a vidraria, você olha contra a vidraria, tá branca por dentro. Ela foi mal higienizada, ou seja, o pó que tava ali continua ali. E aí eu vou usar essa vidraria, eu vou levar o pó para outra formulação. Por isso que a gente fala no começo, semana passada vocês viram o POP de higienização de vidrarias, né? E isso é muito sério para a gente evitar a contaminação cruzada. O uso dos extintores. Semana passada vocês viram EPCs, equipamento de proteção coletiva. O extintor, um sistema de exaustão de pó e um extintor. Falei extintor, Jesus, perdão, exaustor. O exaustor de pós é um e o sistema de exaustão de pós é o conjunto. Esse aparelho, ele vai sugar o pó que tiver em suspensão. Porque, gente, quando você vai pesar, coloquei uma espátula de um pó. O que o pó faz? Na hora que ele bate, ele sobe. E ele vai ficar aqui em suspensão. Suspensão é quando ele tá aqui no ar. Vai passando o tempo, esse pó começa a decantar. O que é decantar? Vai descendo para o fundo. E aí, eu fiz isso, aí vem outra pessoa e vai manipular. Ela vai lá, o pó que ainda está em suspensão, decanta na outra formulação. Ou mesmo passar com o jaleco, passar muito rápido, você já levanta pó, tá? Então, é fundamental ligar os exaustores a cada manipulação, em todas as manipulações. Por quê? Porque o exaustor ele vai sugar esse pó que está em suspensão e impedir a contaminação cruzada, ou diminuir. Então, já falei algumas. Prevenções. Primeiro, laboratório de sólidos, vocês ainda vão ver comigo a legislação de manipulação. A Bíblia de Drogarias é RDC 44 e Portaria 344. A Bíblia de Farmácia de Manipulação é RDC 67 e Portaria 344, porque a Portaria 344, qualquer lugar que tiver medicamento contaminado, medicamento controlado, vai ter Portaria 344. Mas ela é bem parecida com a RDC 44, só que focada em farmácia de manipulação. Essa legislação, ela fala que
obrigatoriamente, numa farmácia de manipulação, tem que ter no mínimo 2 laboratórios. Um de sólidos, que é o laboratório de cápsulas e outros produtos sólidos, né? Sachês. E um laboratório de semissólidos e líquidos, cremes e xaropes, enfim. Material que é de uso interno, separado de uso externo, ok? Por que isso? Pela contaminação cruzada. A gente não pode nem trocar. Eu tô aqui no laboratório de sólidos, me empresta aí a sua espátula, laboratório de líquidos, troca espátula. Não pode. Pega a balança. Não pode. Não pode trocar os materiais, tá? E as portas, elas têm que ser todas etiquetadas. O que é em cada laboratório, o que tem em cada porta. Justamente você não precisa ficar abrindo a porta para olhar o que tem ali dentro, tá? Mas isso a gente ainda vai ver na aula da legislação. Laboratório de sólidos deve que possui o sistema de exaustão, usar sempre equipamentos, vidrarias, acessórios limpos e assim, isentos de qualquer resíduo de outra formulação. A higienização com álcool 70, nas luvas, bancadas, todo produto com álcool 70 e álcool 70 geralmente é um POP entre as manipulações. Para começar o dia de manipulação, tem outros produtos que se usa. Hipoclorito de sódio, 0,05%, indústrias têm outros produtos para fazer higienização. E álcool 70 é o mínimo, tem vários outros saneantes para se usar em laboratórios. Papel de pesagem deve ser descartado, a gente não pode reutilizar o papel de pesagem, porque no papel de pesagem, ele pesei, aí eu tiro e transfiro para um becker. Vou pesar de novo. Cuidado, porque você vai trazendo, ou quando é a mesma formulação, a gente ainda entende. Agora, reutilizar em formulações diferentes, não é possível. A limpeza dos laboratórios tem que sempre acontecer quando não está funcionando o laboratório. E o uso de vassoura ou pano seco, ele é proibido. Porque a hora que eu passo uma vassoura, o que tem de acontecer? A poeira sobe de novo. Então, ela fica em suspensão e a própria poeira pode cair em uma manipulação. Ok? Também a legislação, a RDC 67, ela fala isso. Então, no mínimo, 2 laboratórios, um de sólidos e um de semissólidos e líquidos, separados. Cápsula separado para um lado, semissólido e líquido para o outro. Só que a cada tipo diferente de produto que você manipule, você tem que ter mais uma sala. Então, por exemplo, eu manipulo antibiótico, sala específica. Eu manipulo citostáticos, antineoplásico, produto quimioterápicos para câncer, por exemplo, separado. Hormônios, mais uma sala separada. A cada item a mais, precisa ter uma sala específica, justamente por conta da contaminação cruzada. E outros tipos de contaminação, que aí entra o manipulador, a gente vai ver isso em outra aula. Ok? Então, essa é a contaminação cruzada, a que mais tende a se ouvir falar. O próximo tipo de contaminação é chamada de contaminação por partículas. Resumindo, pessoal, partícula é tudo que está em mim e pode se desprender de mim. É por isso que a gente não pode usar brinco, maquiagem, rímel, tudo que... acessórios, esmalte que pode descolar o esmalte, tudo que a gente puder da gente cair numa formulação é considerado uma partícula, tá? Mesmo insetos, asa de barata, outro motivo da vassoura, a gente não poder usar a vassoura porque ela vai subir a poeira. A poeira, ela é contaminação, né? E ela pode ser considerada uma partícula também, tá? Então, por exemplo, o rímel. Dani, mas o que tem a ver o rímel? O rímel, ele pesa o cílio. Então, a chance de um cílio com rímel cair... Porque, assim, o processo natural, igual cai fio de cabelo.
você facilita com o rímel pesar e ele cair. Imagina um creme lindo, um creme branco, perolado. Você vê um cílio ou um fio de cabelo, tá? Contaminação por partículas, então, é o desprendimento das partículas do manipulador. Por exemplo, fiapo de roupa, tarraxinha de brinco, maquiagem, asa de inseto, pelos, próprio pelo do corpo. Aí você não tá de jaleco, né? Lasca de esmalte. Então, por essa razão, é proibida a utilização de brincos, pulseira, relógio, fitinhas, anel, aliança, esmalte, colar, pingente, qualquer coisa que possa se desprender da gente. Mais uma justificativa para touca cobrir inteiramente as orelhas pra gente facilitar, né? E lembra que eu falei, no laboratório em específico, a gente aceita a utilização de brincos pequenininhos, como esse, por exemplo. Brincos compridos, não. Mas vocês já saibam que tem áreas que vocês não vão poder usar nada. Nem esmalte, nada. Eu falei isso no roteiro da semana passada. Ai, Dani, mas eu não consigo ficar de unha curta. Ai, Dani, mas eu não consigo ficar sem minha aliança. Você escolheu a área da saúde? Vai ter que lidar com ela. Aí fala grossa. Não é grossa, gente, mas é a regra. Então, por partículas é tudo que possa vir a se desprender da gente. E o último tipo de contaminação é a contaminação microbiológica. Aí, gente, na contaminação microbiológica, aí você pensa assim, estamos em quarentena, né? Esse vídeo está sendo gravado na época de quarentena. O Covid, transmissão do Covid-19, é uma transmissão microbiológica, uma contaminação microbiológica. Agora, pense em todas as regras que a gente tá vendo assim, tá saindo pelos poros, né? Tanto de regra que a gente tem agora de convívio social, pega isso pra vocês. É contaminação microbiológica, tá? Então, contaminação microbiológica é quando o produto é contaminado por vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, parasitas em geral. Eu levo a contaminação microbiológica pro meu produto. Como é que eu levo? Tô manipulando doente. Tô com uma crise alérgica. Tô espirrando até. A regra é, gente, quando você se sentir doente, enfermo, que você não manipule naquela época da infecção, tipo naquela semana. Ai, por quê? Porque você pode estar levando... Nós somos fontes de contaminação microbiológica. Assim, ainda mais se a gente estiver doente. Eu falo que nós somos fonte, porque independente se você está doente ou não, as mãos são fonte de contaminação. A boca é fonte de contaminação. Couro cabeludo é fonte de contaminação. Então, mesmo não estando doente, nós somos fonte de contaminação. Por isso que eu falo muito do POP, de higienização da mão, higienizar a mão corretamente, uso de álcool, enfim. Mas se a gente está doente, a gente aumenta esse processo, com certeza. Então, o certo é quando você se sentir doente, você não manipular. Ah, então não precisa trabalhar. Naquele período, você pode desempenhar outras funções, fazer atendimento, balcão. Apesar de que próprio balcão, você estando doente, você também expõe as pessoas. Mas numa área que você não manipule e não esteja de contato. Eu estou falando que é certo. Eu não estou falando que é isso que o seu chefe vai deixar você fazer. Mas, farmácia real e farmácia ideal. Você sabe o que é o certo, ok? É a contaminação por vírus, bactérias, fungos, etc, né? Aí vocês de cara já veem uma ação de contaminação microbiológica é não utilizar as luvas, as máscaras. Não utilizar as máscaras. Não utilizar as luvas. Não higienizar as mãos corretamente. Falta de higiene. No ambiente que estão sendo produzidos é o uso obrigatório EPI. E o EPI, de novo, é para uso interno dos ambientes. Tá? Uso interno dos ambientes. Sair com o jaleco na rua. Eu falei que era roteiro semana passada? Não, é junto com esse roteiro. EPI e contaminação. Sair com o jaleco na rua, eu tô levando a contaminação para fora. Sair com o esteto pendurado.
Própria utilização de cabelo solto, o cabelo deve ser preso para utilização, para gente evitar essa contaminação. Então, usar os EPIs corretamente e dentro do ambiente correto. Pensar em higiene. Bom, tipos de maneira de prevenção. Manter sempre o local, né, limpo, sanitizado, higienizado. Seguir todos os POPs de manipulação, POPs de boas práticas. Manter os recipientes sempre muito bem fechados, porque um recipiente aberto ele é fonte de contaminação, tanto a cruzada, porque ele pode pôr o produto para fora, quanto contaminar com algum micro-organismo do ar, tá? Informar sempre o responsável quando você se sentir enfermo para quem está diretamente nas áreas de manipulação. E se for homeopatia, ainda mais que isso, porque a homeopatia ela tem toda um conjunto de ideias, né? Um conjunto de formação daquela manipulação que é diferente, que a gente transfere energia. Quando você se sente enfermo, a energia não tá a energia correta e você pode transferir isso para o produto. Isso dentro da grande ideia da homeopatia. O local deve estar protegido, inclusive, de insetos e roedores. Por isso, mesma regra da drogaria, tela na janela, as telas na janela e, de novo, evitar vassouras, panos secos, né? Os lixos, tanto o lixo comum e o descarte, completamente fechados, porque ele aberto, ele é uma fonte de contaminação. Por isso também que eu falei lá no vídeo da paramentação, desparamentação, o descarte, EPIs, lembra que a gente descarta de forma de bolinha? Porque a gente garante naquela bolinha, né? Tiro a touca, tiro a máscara, seguro numa mão. Dedinho, inverto. Pego na outra mão, inverto. Ou seja, dentro de uma luva vai ter o par da luva, a máscara e a touca. E aquela contaminação fica toda fechada ali. Isso é mais uma ajuda. Na área de manipulação não é permitido nada que possa vincular micro-organismos, por exemplo, celular. Gente, vocês vão ver isso no controle de qualidade, vou provar para vocês, mas por hora acredita. Ou lê, se informa. Fonte de contaminação, a tela, os cantos, isso aqui é uma fonte de contaminação e distração, né? Mas em áreas de manipulação não pode o uso de celular. E lembra que no laboratório não pode o uso de celular dentro do laboratório quando estiverem em manipulação. Novamente, vocês me perguntaram lá no PAS dessa regra e agora ela começa a valer. Então, celular em aulas de manipulação, armário, ok? Fonte de contaminação. Comida dentro de laboratório, isso não é possível, é uma fonte de contaminação. O uso de EPIs é obrigatório e sempre limpos. Cuidado onde que você vai sentar, porque sentar você também traz essa contaminação. Não sente superfícies sujas. Só que assim, gente, se você seguiu a regra de que o EPI é só para ambiente do trabalho, você vai sentar em lugar errado. Você vai sentar em lugar errado, você vai subir em cima do muro. Você sentar no banco da praça, mas aí você vai estar de EPI. Então, você está errado 2 vezes. Troque as paramentações sempre que necessário. Estourei a luva. Isso acontece muito, por isso que eu falo muito da unha. A luva estourou, ou a máscara furou, a touca, enfim, você tem que trocar o seu EPI, ok? E para isso, a gente tem o controle de vetores. E é obrigatório o controle de vetores 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, aí depende do local, para fazer esse controle de vetores, fazer a dedetização do ambiente, né? Aí eu só faço uma observação. A gente tem 3 tipos de controle de vetores. Controle de vetor mecânico é aquele que a gente... Mecânico é de ação, é de físico. Então, por exemplo, eu pego uma vassoura... tem uma teia de aranha ali. Eu pego uma vassoura e eu tiro. Mecanicamente, eu tô tirando aquele criadouro, tá? E isso, quando você fecha a farmácia, você vai fazer uma faxina de fim de semana, isso é possível. Não estou manipulando nenhuma fórmula, os armários estão todos fechados, as fórmulas bem
matérias-primas estão bem acondicionadas, né? O controle biológico, ele não é possível dentro de uma farmácia, porque o controle biológico é quando você coloca o predador daquela praga dentro do ambiente. Então, por exemplo, eu sei lá, para tirar as formigas. Eu tô tendo criadores de formigas. Eu ponho tamanduá dentro da farmácia, porque ele quem é o predador daquelas formigas. Não existe isso, né? Mas tem ambientes que o controle biológico ele é possível. Por exemplo, no meu condomínio, o condomínio tem vários blocos e tem uma área verde grande. E tem bastante mata, assim, né? Grama, árvores, enfim. Aqui existe um controle biológico. E isso tem a ver muito com sustentabilidade também. Tem galinhas da Angola que andam, eles são criados no condomínio para controle biológico de pragas, de escorpião, de aranhas, porque eles são predadores naturais. Ai, fora que elas são fofíssimas. Esse é um controle biológico, mas ele não é possível numa farmácia, por exemplo. E o grande controle de vetores que é realizado na farmácia é o controle químico, que é o uso de produtos químicos, onde você chama a empresa terceirizada para dedetização, enfim. E isso tem que ser feito periodicamente. A Anvisa pode pedir, inclusive, o documento de controle de vetores, tá? Justamente por conta das contaminações, certo? Em relação ao controle de pragas, esse contrato tem que ser feito periodicamente, fixado em local visível, e aí, de novo, telas nas janelas, as frestas, gretas vedadas para não entrar nem roedores, nem animais, mesmo os alados, né, mosquitos, enfim, ok? Muito bem, gente. Então é isso. Essas são os nossos três tipos de contaminação. Então, nós temos contaminação cruzada, que é de pó com pó, troca de produtos, né? O líquido, mas troca de produtos, seja pela troca do material ou pela má conduta e um pó ficou ali por falta de higienização. Partículas, tudo que se desprende da gente e pode contaminar, fiapo de roupa, unha, esmalte, tarraxinha, cílio, pelo, fio de cabelo. E a última contaminação microbiológica, que somos nós manipuladores levando vírus, bactérias, fungos que estão em nós para formulação. Ou se a gente estiver doente, ou pela falta de higiene, falta de higienização das mãos. Ok? É isso, gente. E assim, a gente vai ver aí, eu vou simular para vocês algumas situações práticas depois, né, em outras aulas, para vocês irem vendo essa questão prática das contaminações, tá bom? Discussão diária de aula. Beijo, gente.